Shabbat Shalom, amados irmãos. Shabbat Shalom. Queridos, Parashá Re'eh, que significa veja você. Está em Deuteronômio capítulo 11, a partir do verso 26 até o capítulo 16, verso 17. Temos Haftará em Isaías, capítulo 54, 11 a 55, 5, e Brit Hadashah, entre vários textos. João, capítulo 6, Yohanan, capítulo 6, verso 35 a 51, capítulo 7, 37 a 52, 1 Coríntios, capítulo 5, de 9 a 13, e 1 João, capítulo 1, 1 João, capítulo 4, de 1 a 6. Então, queridos, a Parashá Re'eh começa com um apelo dramático aqui, para que escolhamos a bênção. Inicia-se no verso 26 e diz assim: veja você, hoje eu ponho diante de vós. Começa no singular e parte para o coletivo. Só isso aqui, gente, já é uma lição. Ou seja, é óbvio que é para atingir a todos, mas cada qual em particular tem que ter a visão. Não pode ser a visão do outro, não pode ser aquilo que o outro entende, aquilo que o outro está fazendo. Mas eu também sou parte integrante do reino, eu estou vendo o que o Eterno está determinando, eu estou vendo o que o Eterno quer que eu aprenda, e eu busco, aí sim, junto com os outros, na coletividade, cumprir aquilo que é da vontade do Eterno. Então, eis que hoje eu ponho diante de vós, veja isso, né? Eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção e a maldição. A bênção, verso 27, quando cumprirdes os mandamentos do Eterno, o vosso Elohim, que hoje vos ordeno. A maldição, se não cumprirdes os mandamentos de Adonai, vosso Deus, mas vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes a outros deuses que não conhecestes. Então, queridos, o próprio texto, ele é autoexplicativo. A bênção, ele está colocando diante de nós a bênção e a maldição. A bênção quando obedecermos. E a maldição quando nós desobedecemos. Não é apenas um desvio, é desobediência, é muito mais que desvio. É uma rebelião no coração, porque nós sabemos o que deve ser feito. E aí a própria palavra diz: aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisto está pecando. E pecado, gente, mais uma vez, 1 João capítulo 3, verso 4, Brit Hadashah, vulgo Novo Testamento, pecado é a transgressão da Torá, transgressão da lei. Então, atentemos para isso. E essa porção, gente, ela é riquíssima, porque no capítulo 12, eu vou fazer só um resumo, depois eu volto. Capítulo 12 fala do lugar do verdadeiro culto, a questão aqui das ofertas e dos sacrifícios. No capítulo 13 fala contra os falsos profetas e contra os idólatras. No capítulo 14, a proibição de mutilação do corpo em razão de luto. Então, cuidado com isso. Por quê? Porque Shaul fala lá nas cartas que nós não podemos ser como os gentios que não têm esperança. Então, assim, o luto para nós, conquanto sofrido, é lógico, é algo que nos traz sofrimento por causa da ruptura, por causa da perda, mas não pode se tornar algo que nos tira a esperança, muito pelo contrário. Tendo a esperança na ressurreição, por meio de Yeshua, que inaugura essa nova era da ressurreição, nós
permanecemos com o coração grato ao Eterno. Nós passamos a compreender o que Romanos 8:28 diz, Ganzu Letová. Né? Até isso, significa literalmente isso, até isso, ainda que seja algo ruim, né, vai cooperar para o nosso bem. Até isso. Então, que atentemos, né, e tenhamos todo zelo e cuidado. Nós vamos falar de coisas aqui hoje muito sérias em relação ao cumprimento dos mandamentos do Eterno. E aí nós percebemos que, mais uma vez, gente, nós precisamos de nos posicionar. Não há efetivamente lugar para covardes no reino. Ou nós nos posicionamos em favor do reino, ou do contrário, nós vamos ficar fora. Não é? Nós precisamos nos posicionar sem nenhum temor ou receio de quem quer que seja. Yeshua fala sobre isso, né? Não tenham medo daquelas pessoas que podem fazer mal para a carne de vocês, para o corpo de vocês, mas antes, temais aquele que tem o poder para fazer mal tanto ao corpo quanto ao espírito. Então, se nós não nos posicionarmos, nós seremos banidos do Olam Rabá, do mundo vindouro. É por isso que nós temos que fazer a diferença. É por isso que Yeshua fala que nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo. O Eterno, quando faz o pacto com o nosso povo, é para que o nosso povo fosse luz para as outras nações. Então, tudo isso é modelo. Então, nós hoje estamos para modelo para esse mundo desvirtuado, de modo que nos posicionemos. E é interessante, né? Porque os nossos irmãos ortodoxos, aqueles que estão aguardando o Messias, eles nos taxam, nos acoimam, nos apresentam como um movimento não autorizado, falando aí que judaísmo messiânico não existe. A primeira coisa que eu sempre falo, gente, para qualquer um que solta essa frase, é que todo o movimento judaico, independentemente, todo o movimento judaico, ele é messiânico. Os ortodoxos também aguardam o Messias. Então não há falar que movimento messiânico ele não existe. A questão é se Yeshua é considerado por eles como o Messias, assim como o é por nós. E nós temos aí, historicamente, biblicamente, todo o supedâneo, todo o fundamento bíblico para aceitarmos Yeshua como o nosso Messias. Haja vista que ele cumpriu todas as profecias e muitos, a palavra fala que dezenas de milhares que conviveram com ele no tempo dele, creram que ele era o Messias. Rabino Shaul e todos os discípulos, todos os apóstolos, todos que estavam ali ao tempo de Yeshua, testemunharam a mensagem, crendo que ele verdadeiramente é o Messias. Então não há falar em judaísmo, que o judaísmo messiânico não é judaísmo. Então, assim, orgulhem-se de fazer parte desse movimento, e não tenham receio de qualquer pessoa que confrontarem vocês. A única coisa que a palavra nos exorta é para que nós saibamos dizer a essas pessoas qual é a razão da nossa emuná, da nossa fé. O grande problema é que muitos não sabem ainda manejar a palavra da verdade, apesar de continuamente exortados para isso. Nós precisamos, com ousadia e intrepidez do alto, pedir ao Eterno que nos capacite para que nós façamos uso dessa espada para rechaçar, para afastar todo o argumento contrário à nossa emuná. E obviamente, como atalaias do reino, nós devemos ter tranquilidade, serenidade, ousadia, intrepidez para assim agirmos. No capítulo 14, que ele segue aí a lei, as instruções sobre kashrut, alimentação, aqueles animais que nós podemos comer e o que não podemos comer.
Fala também dos dízimos, tanto o Rishon, como o Sheni, como o Ani. As 3 modalidades de dízimo são explicadas aqui no capítulo 14. Fala do ano de remissão, Shemitah, aí no capítulo 15. Fala acerca dos pobres, né, da ajuda aos necessitados, também a questão dos servos, e termina a porção de hoje com a exortação de guardarmos aí as principais santas convocações, principalmente a festa de Pessah, Shavuot e Sukkot, Páscoa, festa das semanas ou Pentecostes, e a festa dos tabernáculos ou festa das cabanas. Então, queridos, atentemos para as mensagens, aquilo que o Eterno quer nos falar, no estudo de hoje. Começando então com a disposição de que Ele coloca diante de nós uma e outra situação. Volto a dizer, a beleza de servir a Deus está exatamente em que Ele respeita o nosso livre-arbítrio. Ele nos admoesta, Ele nos instrui, mas Ele respeita a nossa escolha. Então, hoje Ele está colocando diante de nós a bênção e a maldição, e é óbvio que nós devemos escolher a bênção. Então, nós percebemos o quê? Porque o mundo aí fora, gente, fala que isso é lei, que isso não se aplica, o que é um contrassenso. Porque lá em Romanos, Shaul fala, Romanos, diga-se Brit Hadashah, Novo Testamento, Romanos fala de que onde não há lei, também não há pecado. Isso é um contrassenso. Para quem diz que não precisamos mais de guardar a lei. Nós não estamos mais debaixo da lei, não sabendo que, na verdade, nós não estamos mais debaixo da maldição da lei. Por quê? O Eterno está colocando diante de nós hoje a bênção e a maldição. Qual que é a bênção da lei? Obedecendo aos mandamentos. Qual que é a maldição da lei? A desobediência, a independência vai trazer sobre nós a maldição. Então, por isso, hoje nós não estamos mais debaixo da maldição da lei, se nós aceitarmos o sacrifício do Mashiach e Yeshua e, obviamente, seguirmos o seu modelo, o seu padrão de conduta, que não é outro senão depender exclusivamente do Pai. E Yeshua declara isso, gente, e eu falo sobre isso em todas as prédicas. Yeshua fala que Ele não veio para fazer a sua vontade, Ele veio para fazer a vontade do Pai. Então, nós, a mesma coisa, para seguirmos Yeshua, nós temos que renunciar à nossa vontade, assim como Ele renunciou dele. Vejam a oração que Ele fez: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Ou seja, vendo ali que o momento máximo se aproximava, uma oração para o Pai, para que, se fosse possível, que ele não passasse por aquilo. Vejam aí uma oração de um filho, de alguém atestado como filho pela obediência, pela dependência, rogando ao Pai que, se possível, mas olha a sequência da oração: mas não seja feita a minha vontade, senão a sua. Ou seja, a vontade do Pai, o tempo todo, gente. Isso é depender de Deus. Isso é nos colocar em plena submissão às instruções do Eterno. Nós fizemos um exercício aqui durante a semana, na reunião de segunda-feira, e pedi a todos que colocassem isso em prática a partir do dia seguinte, e nós obtivemos aqui testemunhos valiosos. Eu não sei porquê,
né? Não houve hoje a exposição desse testemunho para todos, porque seria para a edificação do corpo. Isso é importante, aquilo que nós experimentamos como bênção do Eterno. Então, assim, às vezes nós nos calamos e isso, volto a dizer, é altamente prejudicial. O momento do cortejo da Torá é um momento de edificação do corpo. Se não acontece nada, o corpo não é alimentado, o corpo não é edificado. E mais uma vez, a multiforme sabedoria do Eterno se manifesta por meio da coletividade, por meio do corpo. Adilson, vou fazer um comentário sobre a Paraxá, no sentido que há dois caminhos, já inicia a Paraxá assim, apresentando um caminho de bênção e outro de maldição. É interessante que Yeshua, nós vamos encontrar ele no caminho da bênção. Se trilhar no caminho da obediência, se conhecereis a verdade. Então Yeshua está nesse caminho pavimentado, claro, de instruções claras. E o mundo vem pregar para a gente um caminho que é de desobediência, e que nesse caminho de desobediência sem lei, nós vamos encontrar Yeshua. Não é uma verdade. Nós vamos encontrar um outro. Então, gente, nós percebemos o que? Não se trata, conforme o Josué está falando, não se trata apenas de leis. São instruções, preciosas instruções, que o próprio Messias e Yeshua declarou que não veio para afastar, para derrogar, ou revogar. Ele veio para tornar isso pleno entre nós. Então, trata-se, gente, de uma escolha existencial. Aquilo que eu falei, a responsabilidade dessa escolha, ela não é de outrem, ela não é do Eterno, ela é nossa. Então atentemos para isso, Ou nós vamos aceitar a bênção e obviamente seguir a vida, ou nós vamos nos afastar do caminho para a morte, para a perdição, para a maldição. E aí, gente, é aí que mais uma vez a própria palavra re, conforme eu falei, está no singular, enquanto a bênção e a maldição são apresentadas no coletivo. Então isso nos ensina o quê? Que a decisão, ela não é coletiva, ela é individual, ela é pessoal. Cada um de nós tem que buscar o relacionamento com o Eterno. É igual aquela história que eu sempre falo, por que você está correndo? Eu vi a caça, eu estou correndo atrás da caça. Ele pergunta, por que você está correndo? Eu estou correndo porque o outro está correndo. Quem estiver correndo porque o outro está correndo, não teve a experiência pessoal. Precisa ver essa caça. Precisa, claro, num exemplo grosseiro, tem que ver o reino, tem que ter uma experiência com o Eterno. Yeshua nos coloca, gente, uma situação de que quem tem a visão do reino abandona tudo por causa do reino, de tão valioso que é. Abandona tudo. Não no sentido de não fazer mais nada, mas de mudar o foco. O foco agora é o reino de Deus, o foco agora é fazer a vontade do Eterno, assim como o nosso modelo Yeshua o fez. Então, é isso que nós precisamos atentar. E o que o mundo nos ensina? Que não há mais lei. E Yeshua fala, que não veio para revogar, berrogar, mas para cumprir, para tornar pleno. E ele prossegue falando que aquele que descumprir o menor dos mandamentos. Gente, como esse povo que fala que não precisa cumprir mandamento lida com esse texto? A gente percebe, não vão para a origem do texto, o que realmente está dizendo, e vão argumentar em cima de um texto, por exemplo, o fim da lei é Cristo. Vamos ser Cristo. Mas aí é uma questão de contexto, e semântica, porque o fim aí ele é teleológico, ele é de finalidade. E aí, falando, o fim é como se fosse um fim de término, Quer dizer, totalmente fora de contexto, porque ele diz que aquele que violar o menor dos mandamentos, ensinar a outros a violar, ele não estará no reino.
ao passo que aquele que guardar o mandamento e ensinar outros a guardarem, será chamado grande no reino. Esse grande aí, gente, é enorme, enorme. Ou seja, é visto, cai na graça do Eterno. Tem ali a aprovação plena do Eterno. E aí, queridos, o grande texto, mais uma vez, que coloca essa situação em xeque, ao ponto de termos que cumprir todas as coisas que estão aqui, a lei de Kashrut, a lei do luto e etc., todos os temas que foram falados, é a questão da anomia. Anomia traduzido maldosamente como iniquidade. Quando você fala em iniquidade, esse termo por si só ele não significa muita coisa. Ou ele é traduzido da forma mais simples e pobre possível. Mas quando nós pegamos no original, anomia, anomos, ausência de lei, ou contrário à lei, e colocamos isso no contexto correto, nós passamos a perceber a cilada, a armadilha que o mundo ocidental caiu, afastando-se das instruções do Eterno. E isso, nós sabemos que espiritualmente, isso é exatamente para que o povo não fosse abençoado pelo Eterno seguindo as suas instruções. Diga-se, o povo incauto, o povo relapso. Por quê? Porque o povo que age com cautela, o povo inteligente, ele faz o quê? Confere nas Escrituras se as coisas são de fato assim. Então essa é a nossa responsabilidade, de conferir nas Escrituras, assim como os bereanos o fizeram. Os bereanos estavam ouvindo ali um rabino extremamente respeitado, alguém muito culto, muito instruído ali aos pés de Gamaliel, com toda a bagagem teológica de Torá e tudo mais, além de ser um erudito, mas ainda assim eles foram lá conferir nas Escrituras se aquilo que Shaul, Paulo estava falando, de fato era verdade. Então esse é o nosso papel, um papel de conferir, mas o mundo não quer saber de conferir, porque a própria palavra diz o quê? Que chegaria o tempo em que as pessoas não suportariam a sã doutrina, mas buscariam mestres que diriam para elas aquilo que elas querem ouvir. Coloquem em dúvida os mandamentos e não o que estão ensinando. Exatamente. Então a pessoa precisa ouvir uma instrução, uma admoestação para haver retificação de vida, retificação de alma, mas ela não quer aquilo porque isso vai mexer com a estrutura dela. Aí ela busca alguém que convalida o erro dela, invalida o mandamento e convalida a conduta errada da pessoa, como se o reino fosse modificar todo, a lei do Eterno fosse modificar todo por causa de um capricho, um mero capricho, de um desdém para com toda a instrução do Eterno, para atendimento de uma única pessoa, o que é um absurdo. Pois não. Esse termo que foi mal traduzido, a questão da iniquidade, seria melhor traduzido para rebeldia, no caso? Anomia contra a lei. Gente, por incrível que pareça, uma das melhores traduções, volto a dizer isso aqui, a Bíblia judaica fala: por causa do crescente distanciamento da Torá, o amor de muitos se esfriaria. Ou seja, por causa do crescente distanciamento dessas instruções ou das leis de Deus, que é a mesma coisa, o amor de muitos se esfriaria. Ou seja, o mundo está vivendo essa época, um mundo sem regras, sem leis. Então essa é a tradução da Bíblia judaica. Bom, mas a Bíblia judaica é o movimento judaico e tal, então ok, então vamos pegar agora uma versão do mundo tido por evangélico, que é a do Novo Mundo. Você pode pegar ela aí, Novo Mundo, Mateus 24:12. Vai dizer o quê? Por causa do que é contra a Torá, ou contra a lei, então a palavra contra a lei, ela indica não apenas a violação dessas leis, mas desprezo por essas leis. É o que está acontecendo, as pessoas estão desprezando as leis do Eterno.
o interesse pessoal particular, ele se tornou muito mais superior do que a própria instrução do Eterno. E aí a pessoa raciocina assim, a lei fala A, mas a pessoa fala assim, mas o Eterno é bondoso, misericordioso, cheio de graça e tal, e nós estamos debaixo da graça, ele não vai se importar que eu pegue A e transforme em B para satisfazer o meu desejo. Está fora, gente, está fora do reino, porque Yeshua fala isso. Yeshua fala que se nós não renunciarmos à nossa vontade, aquele que quiser vir após mim. Gente, o que é ir após Yeshua? Yeshua inaugura uma nova raça. Yeshua é o primogênito agora desta nova criação. Quem vai querer seguir o modelo? É o que diz Romanos 8, 28 a 30. Porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de Yeshua. Então falei sobre isso na quarta-feira, esse é o alvo, que complementa com Efésios, até que todos cheguemos à unidade da Emuná, do pleno conhecimento de Yeshua, o Filho do Eterno, a perfeita varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Yeshua. Então isso é alvo. Então Yeshua fala assim, olha, se você quiser me seguir, é mais ou menos assim, gente, mais ou menos não, é assim. Olha, eu estou inaugurando agora uma nova raça. A ordem é para que eu faça discípulos. E a ordem que eu dei para fazer discípulos é para ensinar a esses discípulos tudo o que eu já ensinei. É que eu não vim revogar a Torá, que a Torá está plenamente válida, que muito pelo contrário, os mandamentos hoje eles são escritos no coração, e que muito além da parte exterior, ele está no íntimo. E ele diz que do nosso coração é que procedem todos os maus desígnios. Então, se você quer me seguir, ou seja, quer vir após mim, você vai me seguir, você vai fazer o quê? Negue-se a si mesmo. Isso é o reino de Deus. Se não negar a si mesmo, não tem como. Por quê? Porque a nossa vontade, gente, ela vai brigar conosco até o último dia. Se nós não tomarmos uma decisão radical em relação a isso, da nossa independência, de querer fazer a nossa vontade, buscar somente a nossa felicidade, eu não estou dizendo que isso não deve ser feito. É claro que o Eterno se importa conosco, é claro que o Eterno quer a nossa felicidade, mas a nossa felicidade, gente, a importância do Eterno para conosco, ela está implícita na obediência. Quando nós obedecemos, nós vamos ser felizes. Quando nós obedecemos, nós seremos prósperos. Quando nós obedecemos, nós seremos livres de doenças. Quando nós obedecemos, nada vai acontecer conosco. Quem nos fez é quem nos conhece. Exatamente. Então é o oleiro falando com o vaso. E aí agora, como tudo, hoje o poste mija no cachorro, o vaso agora quer ser mais importante do que o próprio oleiro. O vaso que quer continuar sendo o centro, ele quer tirar o Eterno do centro e quer ser o centro. Não, o Eterno me fez, eu sou assim, eu sou assado, o Eterno com certeza está muito satisfeito com a minha presença no reino, e eu sigo fazendo a minha vontade. Não funciona assim, gente. Não funciona assim. O Eterno não faz acepção de pessoas. Isso significa que ao mesmo tempo que qualquer um, em qualquer época, de qualquer nação, que se arrepender, fazer techuvá, negar-se a si mesmo, seguindo aí o padrão de Yeshua, o Eterno o acolhe. Ao passo que se alguém pensa que por estar em um determinado movimento, A ou B, A ou Z, não interessa, já vai estar garantido que é privilegiado do Eterno, está redondamente enganado. O Eterno não tem preferidos, ele tem aquele que o prefere. Então, isso é escolha, isso está dentro do livre-arbítrio que ele está nos propondo aqui. Eu estou colocando diante de vocês a bênção e a maldição. Em outro texto ele diz, escolham a bênção, escolham a vida. E aí,
voltando então à questão do que é contra a Torá, que é a tradução do Novo Mundo, Mateus 24:12, por causa e por se multiplicar a quantidade de pessoas que são contra a Torá, são contra a lei, são contra as instruções, o amor de muitos se esfriará. Então, queridos, é só olhar, né? Abra a porta da sua casa e olha para fora, né? Que vocês vão ver o que está acontecendo aí, né? Aquilo que chega até vocês em termos de notícias, o noticiário do Brasil e do mundo demonstra exatamente que esse tempo já chegou, né? Exatamente pela resistência que as pessoas têm em relação às instruções do Eterno. Pois não. Aqui em Gálatas 3:13 fala assim: o Mashiach nos comprou, livrando-nos da maldição da Torá, por se tornar maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que pendurado no madeiro. Isso aconteceu para que a bênção de Abraão se estendesse às nações por meio do Mashiach, Yeshua, a fim de que recebam o Urua prometido por meio da sua Emuná. Amém. Gente, é exatamente isso. Isso é sistematização do ensino, né? É não pegar um texto isolado, né? Mas pegar o princípio. Se nós entendemos o princípio, nós vamos fazer isso aqui. Nós vamos pegar os textos correlatos, e todos eles estarão em plena coerência, harmonia com os princípios do Eterno. É interessante linkar esse texto exatamente com a Paraxá, porque a maldição está na desobediência à Torá. Aí vão ter pessoas que vão pegar esse texto e vão chamar a Torá de maldita, nos livrou da lei. Exatamente, é o que eu falei, não é da lei. E aí, gente, Shaul, por exemplo, fala lá que a lei é o quê? Boa. Santa, justa, e o mandamento santo, justo e bom. Por acaso aquilo que era bom se me tornou em morte? E ele responde, ele fala, de forma nenhuma. De forma nenhuma. Ou seja, é óbvio que não. Né? Então, gente, Shaul, e aí Pedro, Kefas fala sobre isso, né? Que o raciocínio de Shaul é tão elaborado, uma pessoa tão culta, que aquilo que ele fala se torna muitas vezes difícil de entender. Mas aí ele fala que os incautos, né, eles distorcem para a própria destruição. Ou seja, a pessoa pega um princípio, distorce esse princípio, porque na verdade ela quer que prevaleça a vontade dela e não a vontade do Eterno. E aí, queridos, quando fala que a maioria, né, o texto fala assim: e por se multiplicar a iniquidade, a tradução de quase todos aí, o amor da maioria se esfriaria. O texto que vem para nós. Só que aqui não está se referindo apenas a muitas pessoas em geral, né? Mas está se referindo àquelas pessoas que se deixam influenciar pelos falsos profetas. O texto que está lá em Timóteo: as pessoas estão buscando falsos profetas. Por quê? Porque enquanto o Eterno diz o que a pessoa precisa ouvir, ela busca alguém que fale aquilo que ela quer ouvir. Ela não quer aquilo que ela precisa, mas aquilo que ela quer. Não, eu gostaria de ouvir isso. Aprovação em algo que já foi reprovado pelo Eterno. Então, queridos, é o que eu falei, nós precisamos nos posicionar. E isso está também em harmonia com o que Yeshua nos coloca, no sentido de calcularmos o preço de servir a Deus. Calcularmos o preço. Qual dentre vós que pretendendo construir uma torre? E é óbvio que ele não estava falando de torre. Ele não estava falando de construção de casa. Ele estava falando da construção no reino. Calcula-se primeiro, você vai ter os recursos, ou seja, eu vou renunciar à minha vontade, eu vou me expor, eu vou ser alguém ativo, eu vou me posicionar, eu vou contribuir com o reino. Não vou. Então calcula e resolve. Por quê? Porque é melhor fazer isso, ponderar todas as coisas, do que a pessoa começando, depois ela sai fora.
Daí aí ela busca outro movimento, ou seja, eu vou buscar alguém agora que vai falar aquilo que eu estou querendo ouvir. Eu estou precisando de aprovação nessa área. Algo dentro de mim, né, me acusa, me condena o tempo todo. Eu preciso de alguém que tire essa condenação de mim. E vai encontrar, gente. E vai encontrar. Muitos aí vão acalentar o pecado. Não vão chamar o pecado de pecado. E diga-se, pecado não é o que eu digo que é. Não é o que o fulano diz que é. É o que a Torá diz que é. 1 João, capítulo 3, verso 4. Pecado é a transgressão da Torá. Pecado é a transgressão das instruções. Pecado é a transgressão da lei. E isso é o princípio da subsunção, do encaixe perfeito de uma infração ao tipo legal. O Eterno diz: não adulterarás. E a pessoa adultera. Ou seja, o Eterno fala para não fazer, a pessoa faz. Encaixou a conduta com o tipo, com a norma. Então pronto, isso é caracterizado como pecado. Só que aí, nesse caso de adultério, Yeshua ainda aperta um pouquinho mais. O adultério não é apenas o ato. Se você olhar, se uma pessoa olhar com intenção, já é adultério. Como assim? Eu posso adulterar sem tocar numa pessoa? Posso. Não devo, mas posso. Se a pessoa tiver um olho mau, se a pessoa tiver uma cobiça, uma concupiscência da carne, a tal ponto, ela pode desejar uma pessoa no pensamento. E aí, no pensamento, ela já pecou, ela já adulterou. Isso é adultério. Olha aí. E quem disse isso? O nosso Messias, Yeshua. Ora, mas Yeshua falou isso? Mas nós não estamos mais debaixo dessas condições. Não faz sentido. E aí ele vai falar do assassinato, né? Não matarás. E aí ele fala assim: olha, se você tem aí uma rixa com um irmão, né? Se você já alimenta essa rixa, se você chama esse irmão, você tem ódio desse irmão, isso já é assassinato. Então, gente, nós percebemos que Yeshua, de fato, ele nos dá a essência da lei. Ele quer nos moldar e nos mudar, né, de dentro para fora. E é só limpando o nosso coração, tirando essas coisas, é que nós estaremos preparados para que a lei do Eterno, as instruções do Eterno seja escrita em nosso coração. Isso é a famosa circuncisão de coração. Um coração circuncidado é um coração livre, limpo, né, onde não tem absolutamente nada que impeça a pessoa de servir ao Eterno. Então, atentemos para isso. Atentemos para isso. Para a obtenção dessas bênçãos, então, gente, nós precisamos obedecer. O próprio ato da obediência em si já é uma bênção. Então, assim, busquemos andar plenamente em obediência às instruções do Eterno, dependendo dele em todas as coisas. Aquele exercício de um dia, que nós possamos fazer isso pelo resto da nossa vida. E aí, porque senão nós obteremos a maldição. Quando negligenciarmos a verdade do Eterno. Gente, toda vez que há uma negligência dessa verdade da Torá, isso leva à idolatria. E eu falava sobre isso também na segunda e quarta-feira. A pior idolatria é a auto-idolatria. Essa é a pior de todas. Onde o que importa sou eu. É cada um de nós. É a pior idolatria. Então, agora, por que isso acontece? Porque nós negligenciamos
as instruções do Eterno. No verso 8 do capítulo 12, fala assim: não procedereis em nada segundo estamos fazendo aqui, cada qual tudo o que bem parece aos seus olhos. Ou seja, não há espaço, gente, para cada um ter um entendimento e fazer segundo melhor lhe parecer. Esse esforço se renova a cada geração, né, Deus? Sem dúvida, todos são responsáveis, né? Todos são responsáveis. E aí, queridos, no capítulo 12, verso 32, olha o que diz a Torá: tudo que eu vos ordeno, isso cuidareis de fazer, nada lhe acrescentes e nada diminuas. E está no imperativo: nada acrescentareis e nada diminuireis. Ou seja, essa proibição de acrescentar ou retirar é um alerta. Gente, isso aqui é um alerta contra a manipulação da Torá. Aquilo que eu falei, eu manipulo segundo a minha conveniência. Isso é totalmente vedado. Isso é uma infração gravíssima aos olhos do Eterno. E é exatamente, então, essa instrução, essa ordem, essa lei, que não devemos acrescentar e nem diminuir, é exatamente para que não haja manipulação. E aí, gente, o que diz lá na Brit Hadashah? Na Brit Hadashah fala que nós temos que ter o mesmo parecer, o mesmo pensamento, não pode haver divisão. Ora, por que Shaul fala isso? Exatamente em razão desse mandamento. Porque nós não podemos acrescentar e nem diminuir. Se nós estamos proibidos de acrescentar ou diminuir, obviamente nós vamos ficar no centro da vontade de Deus, nós não vamos arredar nem para um lado nem para o outro. Pode nascer uma dúvida sobre Adonai. Exatamente. Que é bem feito. Então, isso gera dúvida em Adonai. E aí, exatamente, pelos princípios, nós vamos extirpar qualquer pretensão de manipulação da Torá. Porque eu volto a dizer, as pessoas, elas estão manipulando a Torá. Elas estão fazendo com que a vontade delas convalide algo que o Eterno reprovou. Levando outros a fazer isso também. E ainda induzindo outros a fazer, exatamente. Então, a integridade da Torá, ela é mantida por aqueles que andam como Yeshua andou. Yeshua andou em plena obediência da Torá. Gente, veja bem, é só pensar, hein? Eu sempre falo isso, gente, é só raciocinar. Se Yeshua, só um minutinho, se Yeshua estava ali no meio de centenas de experts da Torá, pessoas extremamente estudiosas, zelosas da Torá, se eles tivessem achado uma única transgressão, o que eles teriam feito? E nós sabemos que a acusação que levou à execução de Yeshua é uma acusação infundada, mas não teve uma acusação legítima de transgressão. Por exemplo, o que houve? Yeshua é um transgressor do Shabat. E aí, mais uma vez, do mesmo jeito que ele fez com o adultério, do mesmo jeito que ele fez com o assassinato, ele fez com o Shabat. Mas, gente, peraí, vocês estão idolatrando o Shabat. O Shabat foi feito para vocês, e não vocês para o Shabat. Foi feito para o ser humano. E aí, no Shabat é lícito fazer o bem. Alguém contou aqui hoje um exemplo, de um líder que estava chegando para dar a palavra numa determinada congregação, e aí alguém pediu comida para ele. Ao invés de dar o dinheiro, ele foi lá, comprou a comida, encheu a sacola e deu. E aí, só que as pessoas que se dizem religiosas, que sabem que não pode comprar no Shabat, estavam acusando essa pessoa. Então olha para aquilo ali, circunstancialmente, vai falar o quê? É um transgressor da Torá, é um transgressor da lei, sabe que não pode fazer o que está fazendo. Aí ele teve que se explicar. Olha, se alguém me viu comprando, certamente viram,
me viu comprando, eu estou aqui cumprindo o mandamento. Via de regra, eu não compro, esse é o mandamento, mas em razão de um necessitado que me pediu, Deixa para amanhã, né? é lícito fazer o bem no Shabat. Por que eu vou deixar para amanhã? Matar a fome é imediato, é algo imediato. Então ele foi lá, matou a fome daquela pessoa. Então, gente, nós não podemos, né, ficar presos a legalismos, né, mas entender os princípios da palavra. Então a regra continua valendo, mas nós temos que ficar atentos a uma eventual exceção e não criar exceções. Uma coisa, a exceção, gente, ela surge para nós. Nós não podemos criá-la. Né? Vou dar um exemplo. É como se eu tivesse sido negligente durante a semana e aí eu falo assim, por exemplo, toca na tela aí para fazer favor. Cadê o Rafael? Toca no computador para mim, na barra de espaço. É como se eu tivesse feito assim, eu não fiz a compra da semana, eu não abasteci meu carro, então amanhã eu falo que foi uma emergência e eu vou abastecer meu carro. É pecado abastecer o carro? Não é, gente, mas faz parte, pode deixar, Adriano, senão vai piorar. Isso faz parte da nossa natureza. Nós vamos criar situações para pretender justificar aquilo que nós estamos fazendo. Então a exceção, como aconteceu, ela vem para nós como exceção e nós vamos tratar disso como exceção e não criar algo como exceção. Davi, chegando ali com os homens, ele comia do pão que era proibido comer, né? Era proibido, mas era uma situação de fome. Agora, se outro fizesse, então vou lá comer, certamente morreria. Porque aí foi intencional. Exatamente. E Yeshua fala sobre isso, né? Ele dá o argumento. Vocês não leram o que Davi fez em relação aos pães da proposição? Ou seja, é colocar as coisas na perspectiva correta. Por incrível que pareça, guardar o sábado ainda parece um mistério muito grande. Só não sabe como guardar. Não querem. Se quisesse, aprenderiam como guardar. A própria instrução, ela nos ensina como guardar. Mas elas não querem. É pegar os mandamentos e escolher aquilo que eu vou cumprir ou não. Aqui eu escolho. Eu vou cumprir 9. Esse aqui eu não vou cumprir não. Como assim? Se eu cumprir tudo, eu vou negar Yeshua. Como assim? É ilógico, né? Você vê que o negócio é espiritual mesmo, né? Porque cega a pessoa, né? Cega essa pessoa. Gente, presta atenção em Devarim, Deuteronômio 13, nos primeiros versos. Tem uma passagem aqui muito interessante. Quando um profeta ou sonhador se levantar no meio de ti, te anunciar um sinal ou prodígio, suceder tal sinal ou prodígio que te houver falado e disser, vamos após outros deuses que não conheceste e sirvamos, não ouvirá a palavra desse profeta ou sonhador, porquanto Adonai vosso Deus vos prova, para saber se amais Adonai vosso Deus de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Andareis após Adonai vosso Deus, e a ele temereis, guardareis os seus mandamentos, ouvireis a sua voz, a ele servireis e a ele vos achegareis. Aí ele fala assim, olha, esse profeta ou sonhador será morto. Gente, presta atenção. Eu falo isso aqui todo encontro também. Nada, absolutamente nada, pode contrariar o eixo central da instrução do Eterno, que é a Torá. Não põe dúvida. Nada, exatamente, o Eterno, ele é imutável. Ele é imutável. Falamos sobre a imutabilidade do Eterno com todos os textos aí no estudo da semana. Então, dada a imutabilidade, seca-se a erva, murcha-se a sua flor, mas a palavra do Eterno permanece para sempre, para sempre. Dada essa imutabilidade, tudo que contrariar a Torá, afaste. E a terra vomita essas pessoas também. Isso, então assim, nós temos os instrumentos para afastar.
Opa, isso é contrário à Torá. Então, se vem um profeta ou sonhador, ou alguém que se diz, né? Eu sonho e o sonho acontece. Eu falo e as coisas... Está de acordo com a Torá? Se tiver, ótimo. Ainda assim, nós vamos ter que analisar os frutos, saber se vai acontecer, né? Porque pode estar de acordo e não acontecer. Se acontecer da forma como essa pessoa falou, é uma coisa, porque está de acordo com a Torá, né? Mas pode ser também que seja para nos provar. Então, é aquilo que Yeshua também diz lá, né? Muitos naquele dia me dirão: Senhor, no seu nome eu fiz isso, eu fiz aquilo, expulsei demônios, fiz tantas coisas, né? Apartai-vos de mim, vós que praticais a anomia. Olha aí, vocês que são contra a Torá, vocês são contra a lei, vocês são anômicos, pessoas que não querem saber de seguir a lei de Deus. Apartai-vos de mim, nunca vos conheci. Então, é óbvio que num contexto espiritual, o Eterno que sonda o nosso coração, Ele sabe se nós estamos querendo seguir, obedecendo, dependendo dele ou não. Ele sabe exatamente, ninguém engana. E aí fala, gente, que ainda que se ocorra, igual eu falei, ainda que o profeta realize milagres, né, se houver qualquer ponto colidente com a Torá, deve ser rejeitado. Então, o critério não é apenas aquilo que se vê, né? Yeshua fala isso, né? Muitos dirão: fiz muitos milagres no seu nome, expulsei demônios, né? Sinais e prodígios. Isso não é suficiente. Então não caia nessa cilada, né? Qual que é o critério? O critério é fruto do segundo requisito da emuná, que é a fidelidade, obediência, dependência. Se a pessoa é obediente, dependente do Eterno, é fiel ao Eterno, aí sim, essa pessoa tem autoridade e está de acordo com a Torá. Então, cumpridas essas condições, aí sim nós podemos aceitar. Basicamente é isso que os crentes bereanos faziam, né? Exatamente. Aí os estudiosos falam que nós precisamos discernir essas vozes não apenas pelo conteúdo, mas pelos frutos. E Yeshua fala isso: pelos frutos conhecereis. Então, não pela aparência ou por qualquer ato teatral ou espetacular. Porque às vezes a pessoa faz um espetáculo, né? E hoje a coisa está desse modo. Hoje virou show. Congregações mundo afora agora, eles não fazem mais culto, fazem shows. Então, cuidado com isso, né? Cuidado com isso. E aí, queridos, olha que interessante, no verso 6, olha aqui no verso 6 do capítulo 13. Se teu irmão, presta atenção nisso aqui, gente, presta atenção nisso aqui e se coloque na situação do mundo hoje e veja como nós nos comportaríamos diante disso. Gente, essa lei ela é plenamente válida. É claro que, né, eu faço as ressalvas aqui para depois não falar que eu estou incitando ódio e violência. Mas essa lei é plenamente válida e está de acordo com o que Yeshua disse lá na Brit Hadashah. Mas ponha-se agora nessa situação, recebendo essa lei, e pensem o que vocês fariam. Olha aí: se teu irmão, filho da tua mãe, ou teu filho, ou filha, então pense aí, pode ser um irmão, pode ser uma filha, pode ser um filho, pode ser a mulher, ou pode ser o marido. Te incitar, se qualquer dessas pessoas te incitar em segredo dizendo: vamos e sirvamos a outros deuses que não conheceste, nem tu, nem teus pais, dentre os deuses dos povos que estão em redor de ti, perto ou longe de ti, desde uma até a outra extremidade da terra. O que está dizendo aí? Não concordarás com ele, nem o ouvirás, nem olharás
com piedade não o pouparás, nem o esconderás, mas certamente a tua mão será a primeira contra ele, e depois a mão de todo o povo. E aí o verso 11 diz: e todo Israel ouvirá e temerá, e não se tornará a praticar maldade como esta no meio de ti. Então, gente, está falando do irmão, da esposa, do marido, do filho, da filha. Se qualquer pessoa, próximas e no mais alto grau de relacionamento, ou seja, não são quaisquer pessoas, são pessoas que a grande maioria de nós abriria mão do reino para não fazer nada contra essas pessoas. E aí o que Yeshua diz sobre isso? Amar mais o pai. Aquele que amar mais o pai, a mãe, o filho, a filha, não é digno do reino, não é digno dele, no sentido de que ele está nos conduzindo à excelência, né, de louvor, de adoração, de culto, que é o eterno. Interessante que Yeshua está ensinando a lei do pai, está ensinando a Deuteronômio. Gente, vocês já perceberam exatamente esse é o link? Ontem, na hora que eu estava estudando, eu falei com a Maria, pode perceber que o link disso aqui é Torá na veia, e Yeshua estava ali aplicando a Torá. Óbvio que no contexto daquele dia, mas fazendo exatamente isso, né? Então, gente, aqui, quando alguém te incitar a seguir a outros deuses, nós não estamos falando de imagem de escultura. Nós estamos falando de quê aqui? Seguir os seus próprios desejos, o coração do homem que pode ser, gente, uma infinidade de coisas. É tudo aquilo que nos desvia do caminho certo, tudo que desvia da glória do Pai, tudo que coloca a glória em nós mesmos. Essa é a pior idolatria, é a auto-idolatria. É exatamente isso que a Torá aqui visa impedir e que Yeshua, lá na Brit Hadashah, deixa claro. Endossa. Hã? Ele endossa isso aí, né? Endossa, com certeza. Gente, outra coisa maravilhosa, presta atenção, eu vou encerrar por causa do horário, tem tantos temas aqui, nós prosseguimos aí durante a semana, mas olha que coisa maravilhosa, verso 14, capítulo 14, verso 1, o que está dizendo aí, gente? Vocês são filhos de Jeová. Vocês são o povo de Adonai, seu Deus. Gente, filhos sois de Adonai, vosso Deus. Sabe o que os estudiosos falam sobre isso aqui? É que muitos não têm conhecimento da sua própria identidade. Identidade e propósito, já falamos sobre isso N vezes. E quando nós não abraçamos isso aqui, olha o imperativo, gente. Filhos sois de Adonai, vosso Elohim. Se nós não temos essa noção de identidade, ou seja, se nós não sabemos de quem somos filhos, nós vamos adorar quem? Entendeu? Então a falta da identidade leva à idolatria, porque nós vamos desviar todo o foco. Ô Dani, você quer falar, querido? Agora eu esqueci que eu falei. Você esqueceu? Desculpa aí, eu acabei... Não. Essa questão é interessante, né? Que é como se fosse quem não tem a sua identidade clara, fica parecendo um filhotinho de águia criado entre galinhas, né? Exato. Só para baixo é que ele podia voar nas alturas, né? E aí, gente, essa identidade santa de Israel, né, no sentido de nós nos identificarmos como filhos do Criador, né, mantém os nossos olhos, o nosso foco nele, sempre ele, a vontade dele, exatamente como o nosso modelo. Nós estamos seguindo um modelo, nós estamos seguindo um padrão, que é o padrão, gente, aprovado pelo próprio Elohim, pelo próprio Deus. Nós não estamos inventando nada.
né? Alguém que o Eterno chancelou, que Ele convalidou. Este é o meu filho, eu hoje te gerei. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Este é meu filho, a Ele ouvi. Então, é a ordem que o Eterno deu, nós devemos ouvir a Yeshua. Não é? O próprio Moisés, Moshe, que foi aqui o intermediário, não é? O agente instrumental de recebimento da Torá, disse para o nosso povo: o Eterno suscitará no meio de ti um profeta que dirá para vocês aquilo que vocês devem fazer. E ai daquele que não ouvir esse profeta. E aí, essa palavra de Moisés, naquela visão, lá na Brit Hadashah, no Monte da Transfiguração, quando surge numa visão, Moisés, Elias e Yeshua, o Eterno diz o quê? Este é o meu filho amado, a ele ouvi. Então pronto, agora é a hora de ouvirmos a Yeshua. Por isso é que eu digo sempre, a nossa Teshuvah, ela não vai no Sinai. Por quê? Porque Yeshua já nos ensinou. O Sinai, gente, foi algo rudimentar. É o início de caminhada, que é progressiva, que é ascendente. Yeshua vem agora e nos mostra efetivamente como agradar ao Pai. E aí, obviamente, Ele nos toma pela mão. E falamos sobre isso também. A Torá, ela serviu de aio para nos conduzir a Yeshua. É um tutor. Agora, Yeshua, é óbvio, Ele é mestre. E aí agora Ele nos conduz da melhor forma, sendo o caminho que nos leva ao Pai. Desobedecendo às leis do Pai? Temos que tomar muito cuidado. Como dizia Shaul, óbvio que não. Para não mancharmos o caráter de Yeshua com narrativas que foram ensinadas. O grande desafio é tirar de cena todo esse conceito colocado no Mashiach, porque tanto prejudica o ortodoxo, que não consegue ver, como prejudica nós também. Muitas das vezes estão atrasando a nossa caminhada por não entendermos o nosso Mashiach, que ele é judeu. Exatamente, a origem dele e a característica. Olha aqui, vós sois filhos do Eterno. Gente, olha o comentário dos mestres. Fala assim: o mandamento aqui é duplo: não adotar costumes pagãos no luto e não dividir Israel em facções. Por quê? Fala assim, olha: porque és povo santo a Adonai teu Deus. O que é santo? Separado. É um povo separado. E Adonai te escolheu para que lhe sejas o seu povo peculiar dentre todos os povos que há na terra. E aí nós pegamos o que? As divisões, né? Quer dividir, quer separar, quer discriminar, enfim. E aí fala assim, olha, o mandamento aqui é duplo: não adotar costumes pagãos e não dividir Israel em facções. E aí fala que a Torá proíbe formar grupos rivais dentro da mesma comunidade, o que se aplica também a nós que seguimos a Yeshua. Não podemos permitir que rivalidades e divisões anulem o testemunho dessa santidade, dessa separação. E aí o texto lá de 1 Coríntios 1,10, nós falamos sobre ele na quarta-feira, fala assim, olha: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do nosso Adão, Yeshua HaMashiach, que digais todos uma mesma coisa, não haja entre vós divisões, antes sejais unidos em um mesmo pensamento e em um mesmo parecer. É aquilo que eu falei: me fale onde tem uma instrução errada, eu sou o primeiro a querer corrigir. O mesmo Deus, como é que pode ter uma interpretação do mesmo? Exatamente. E aí eu contei a experiência, né, da conversa que eu tive com um judeu lá nos Estados Unidos, que ele falava assim, repetindo, né, um provérbio que todo judeu fala: onde tem dois judeus, tem três pensamentos. Para assim, não, isso é de cara, você está repreendido, isso não é verdade, isso é contra a Torá está dizendo aqui, né, não haja divisão no meio de vocês. E lá na Brit Hadashah fala: não haja dissensões, antes sejais unidos em um mesmo pensamento, em um mesmo parecer. Nós servimos ao mesmo Deus, há uma só instrução, há um só mediador. Como pode haver mais de um entendimento?
E aí, gente, é isso que, além de criar divisões, coloca dúvidas que fazem a pessoa escolher, ao invés da bênção, a maldição. Porque gente, não se iludam. Todos nós sabemos disso. Eu sei quando eu estou agindo fora da instrução. O Ruach HaKodesh grita dentro de mim: você está agindo contrário à Torá. É óbvio que eu sei disso, né? Mas aí é que entra a questão do domínio próprio, né? A palavra fala que aquele que domina a si mesmo é muito superior àquele que conquista uma cidade, porque domínio próprio é algo extremamente difícil. Gente, eu tenho lutado com isso. Porque a minha natureza, quando começa a descer ladeira abaixo, é só o eterno. Então, ter domínio próprio não é fácil, mas é fruto do Espírito. Se eu estou andando no Espírito, eu vou ter que produzir esse fruto. Está demorando, mas eu tenho que produzir. Alegria, amor, bondade, benignidade, fidelidade, longanimidade, mansidão, domínio próprio. Eu preciso desses frutos. Se eu não produzir todos esses frutos, eu estou falho, eu estou pecando. Eu tenho clamado por misericórdia, porque eu percebo, né, a força. E aí é exatamente a oração de Shaul. Eu fiz essa oração ontem. Falei: Senhor, tem misericórdia da minha vida. O mal, eu não quero fazer isso, mas eu estou fazendo. Eu perdi a paciência, né? Eu não posso perder a paciência. Eu tenho que ter domínio próprio, mas eu ainda estou perdendo a paciência. Ou seja, eu estou sucumbindo a mim mesmo. A minha vontade ainda está prevalecendo. Né? E aí, queridos? É interessante que cada tipo de temperamento luta contra alguma coisa da sua natureza carnal, humana mesmo, e etc. Né? O colérico é isso aí, né? Mas cada temperamento tem suas bênçãos também, suas vantagens. O colérico, ele é empreendedor, ele é ágil, ele é trabalhador, ele é rápido. Aí tem que lutar com isso. Já o fleumático, ele é mansinho com todo mundo, mas ele tem mais tendência a guardar uma amargura no coração. Então, ou seja, o temperamento é aquilo que a gente nasce, o caráter é aquilo que nós vamos formar a semelhança de Deus. Desenvolvendo, exatamente. Nós desenvolvendo pela fé uns com os outros, que abençoando, ajudando. Né? Querido, só 5 minutinhos eu já encerro. No capítulo 14, aí, falando dos animais, né, da lei do Kashrut, de alimentação. O Eterno se importa com a nossa alimentação? Óbvio que sim. O Eterno nos fez, gente. Ele sabe o que é bom para nós e o que é ruim para nós. Então, se há uma lei, se há uma instrução sobre alimentação, não negligenciem essa instrução. Fala que a alimentação aqui, gente, era um campo pedagógico, né? Que nós temos que comer de acordo com essas instruções, porque isso é que vai formar o nosso caráter e vai nos separar dos demais povos, né? Porque os demais povos, eles estão comendo cobras e lagartos, literalmente, né? Mas nós fazemos menção do nome do Eterno, nós seguimos as instruções de Levítico 11, aqui repetidas em Deuteronômio 14. Eu não vou aprofundar muito no tema. Tem um vídeo no nosso canal do YouTube, Sinagoga Israelita Messiânica, que se chama Morte na Panela. Lá trata da questão da alimentação, tá? Depois vejam lá. No capítulo, a partir do verso 22, capítulo 15, fala dos dízimos. Também não vou esmiuçar isso, porque também já temos um vídeo sobre dízimos, explicando aí sobre eles. Eu só quero enfatizar aqui o que diz a Torá: certamente darás. Certamente. Então, ou seja, não há opção. Certamente darás. E aí ele vem, a partir do verso 22, falando. E isso, gente, é um princípio de administração. É um princípio de prosperidade financeira. É o único verso na Bíblia, no Taná, que manda fazer prova de Deus. Cumpra isso e faça prova de mim. Que aí vocês vão ver se eu não vou fazer isso, isso e isso. E eu já falei, isso é um relacionamento pessoal.
é algo que a pessoa desenvolve com o Eterno. E vocês não devolvem para ninguém a não ser o Eterno, porque é um relacionamento entre vocês e o Eterno. Lembrando que são 3 dízimos, mas a pessoa pegou um só. Então, e aqui, como um princípio de administração, gente, é exatamente isso. Existem 3 modalidades, né? No capítulo 14 aqui de Deuteronômio, fala principalmente do dízimo das festas, que são aqueles dízimos que nós separamos para cumprir as santas convocações, sobretudo as 3 principais que estão no capítulo seguinte aqui, que é Pêssar, Páscoa, Shavuot, Pentecostes ou semanas, e Sukkot, tabernáculos ou cabanas. Então, o Eterno nos dá instruções para que nós separemos do nosso orçamento valores ou bens que vai nos proporcionar cumprir as festas que são santas convocações. Isso é maravilhoso, porque a pessoa fala assim: eu não tenho dinheiro para essa festa. Como não? Existe uma instrução sobre isso. Você vai separar isso aqui, vai separar isso aqui, vai separar isso aqui. E aí depois que você faz essa administração, com o que sobra, aí sim você vai fazer o que você quiser. Só que tem gente que faz o contrário. Se sobrar, e aí eu já adianto, se sobrar, a pessoa fala assim: se sobrar, eu devolverei os dízimos. Gente, não vai sobrar. Não vai sobrar. Por quê? Porque não tem bênção nisso, não tem bênção em dar as sobras para o Eterno. A bênção está nas primícias. Primeiro, prioridade. Finalizando então com as 3 festas da peregrinação. 3 vezes ao ano, todo varão entre ti aparecerá perante Adonai teu Deus no lugar que ele escolher, na festa dos ázimos, que é Pêssar, na festa das semanas, que é Shavuot ou Pentecostes, e na festa dos tabernáculos, que é a festa das cabanas ou Sukkot. Porém não aparecerá vazio perante Adonai, de mãos vazias. Cada um dará conforme a bênção que Adonai, o teu Deus, lhe houver dado. Então, gente, bênção atrai bênção. Não há colheita sem semeadura. Esse é o princípio. Quais são os princípios? Fecho. Quais são os princípios, então, à luz dos ensinamentos de Yeshua, o nosso Messias? Diariamente, escolhamos a bênção, escolhamos a vida. Centralizar, gente, centralizar o Eterno, Hashem, como o único destinatário, de nosso culto, de nossa adoração, de nosso louvor, não é? Nossa casa e sinagoga são considerados como pequenos templos, não é? Então, e aí tem um mandamento também da questão da edificação do corpo de Yeshua, manter a integridade da Torá. Seguir Yeshua não é apenas cumprir a Torá na letra, mas sim no espírito, na essência. Isso é manter a integridade da Torá para muito além da letra. Por isso que Shaul também fala que a letra mata, mas o espírito vivifica. Exatamente porque agora nós sabemos como cumprir. Discernir as vozes pelos frutos, as profetadas aí, discernir pelos frutos e não por sinais visíveis. Vivermos como um povo separado, um povo santo. Evitar qualquer prática pagã ou divisões internas. Disciplinar os nossos desejos, principalmente na questão da alimentação. Gula também é pecado, viu, gente? A propósito. Não é apenas comer o que é lícito, mas se nós comemos além, nós também pecamos com isso. Então, tornar as nossas refeições como também atos de santidade. Praticar justiça econômica, alinhamento financeiro através da administração dos dízimos. Entender isso e praticar. E, por fim, celebrar com alegria todas as santas convocações que o Eterno tem nos permitido usufruir. São bênçãos e mais bênçãos. Que Ele nos abençoe, nos capacite, que nos dê sabedoria do alto
né, para que nós possamos sempre escolher a bênção e não a maldição. Shabbat shalom a todos.